Abrindo aqui no livro de 1 Samuel. Hoje a gente vai ler uma história que sempre, toda vez que eu leio, sou tão apegada a essa história. Dá pra gente extrair tanta coisa edificante dela. E eu queria que os irmãos dessem essa pausa e tentassem focar um pouquinho pra gente entender. Porque tem muita coisa rica nessa palavra aqui, que faz parte da palavra do Senhor. E diz assim no capítulo 1 de 1 Samuel, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava, e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então, qual é o contexto dessa história? Ana era esposa de Eucana, que também tinha como esposa Penina. Era muito comum na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, eu suponho, tá? Isso é coisa dos meus botões. Eu suponho que Eucana tinha se casado primeiro com Ana. E por Ana não poder ter filhos, ele tinha legalidade na lei para ter uma segunda esposa, porque eram os filhos que garantiam a herança de uma família. E daí tem Penina, que tem vários filhos, aqui não diz a quantidade, mas tem vários filhos. E Ana não tinha nenhum filho, porém ela tinha o principal, que era o amor de seu marido, Eucana. E é muito curioso porque era muito comum, até tem outras passagens na Bíblia, que a gente vai ver de mulheres que, por não conseguirem engravidar, eram extremamente desprezadas, tinham legalidade até para os seus maridos se separarem delas. Só que entendam que o peso disso era muito maior do que nos dias de hoje. Hoje, se a gente se separa, né, a mulher ainda tem os seus direitos civis. Ela pode ter um emprego, pode, enfim, se virar. Antigamente, não. Antigamente, a mulher era representada até em termo cívico pelo marido. Então, ela perdia, digamos assim, quase que a cidadania. Porque algumas conseguiam voltar para a casa dos pais, o que era uma vergonha, mas ainda assim voltava, assim, enfim, ia passar a velhice cuidando dos pais. As que não tinham essa oportunidade, elas ficavam à mercê e a favor das outras pessoas. Porque, por exemplo, se Eucana morre, os filhos da Penina, em tese, não têm a menor obrigação com Ana. Não tem obrigação de sustentá-la, não tem obrigação de cuidar dela até o fim de sua vida. E antigamente a mulher não podia trabalhar, né? Então, assim, era uma coisa super complicada. O filho ter filho, né? Gerar filho tinha um peso extremamente grande sobre a vida da mulher. Era o que representava o valor dela até. Mas é muito curioso porque, apesar da maioria das histórias os maridos desprezarem suas esposas que não tinham filhos, Eucana era diferente. Mesmo que Ana não pudesse lhe oferecer nada em troca, digamos assim, né? Porque ele pagou, ele comprou Ana. Teve o investimento, tem maior coisa legal. Não era, por isso que os homens casavam a partir dos 30, porque era quando juntava dinheiro para conseguir comprar uma esposa. Paulinho sempre ficou zoando que ele me comprou por R$ 30 na promoção. Mas eu falo que não tem devolução. Esse já é. Mas Eucana
ele amava Ana. A gente vê que ele cumpre seu papel como pai, como esposo de Penina também. Mas a Ana, ele tudo que podia, ele buscava acalentá-la, ele buscava mostrar o quanto amava, ele buscava mimá-la até. E daí um exemplo é, o que estava acontecendo aqui? De ano em ano, eles iam a Siló, que era a cidade onde tinha lá os sacerdotes, ainda em tendas, ainda não tinha o templo para a adoração do Senhor. E daí eles peregrinavam até Siló, faziam os sacrifícios ao Senhor, dava tudo que era de primazia. Então, se você teve colheita, os melhores frutos, você entregava ao Senhor. Se você teve gado, o melhor do gado, você entregava ao Senhor. E aí, olha que legal, você chegava lá, parte era sacrificado, parte era dado para os sacerdotes, porque os sacerdotes não tinham renda, eles eram sustentados de fato pelas outras tribos de Israel. E daí, parte disso era cozido, era feito um banquete de fato, e isso era distribuído entre as famílias que estavam ali presentes, entre os órfãos, entre as viúvas, entre os necessitados. Era um momento que Deus instituiu como comunhão entre o povo. Mesmo que você não conhecesse as pessoas em Siló, porque você ia sair da sua cidade para uma cidade que você em tese não conhecia, quem aparecesse lá e escolhesse cear com você, cearia. E o entendimento do Senhor é de mostrar que era tudo um povo só. E daí, o que acontecia? A porção, quem distribuía a porção dos pratos e das comidas era Eucana, que era o marido. E ele dava para Penina, dava para todos os seus filhos, mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. Ele dava a sobrecoxa. Ele dava o filé mignon, ele dava uma porção dobrada. E Ana agradecia, mas a Penina, enciumada, irritava tanto ela, envergonhava tanto ela, porque ela não podia ter filhos, que ela ficava até com desgosto de comer e nem comia. Isso me lembrou tanto a gente com o Senhor. Quantas vezes a gente, às vezes, fica numa... Eu digo por mim, às vezes a gente fica numa comparação com o mundo, porque a palavra diz que Deus faz o sol nascer sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre os justos e injustos. Mas o que nós recebemos do Senhor é incomparável. É incomparável, é muito além do sol, é muito além da chuva, é vida e vida eterna. E às vezes nós ficamos insatisfeitos por vermos o mundo prosperar às vezes mais do que a gente, ou numa velocidade mais rápida do que a nossa, e a gente fica, meu Deus, mas Deus não está vendo isso? E às vezes nos vemos como Ana. Ela já tinha o amor de seu marido, ela já tinha o melhor da sua casa, ela já tinha o melhor dos alimentos, e às vezes a gente vira para Deus e fala, mas Deus, mas se eu não tiver isso, então de nada do resto que eu tenho eu não quero. Eu fico amargurada, porque o mundo me chateia, esfrega na minha cara tudo que eu não tenho, e eu não como com raiva. E eu não aproveito as bênçãos que o Senhor me deu. E daí o Senhor me trouxe essa reflexão, eu fiquei, meu Deus, como a gente precisa guardar o nosso coração. Hoje a gente, principalmente no Instagram, né, a gente tem muito acesso à vida de muita gente. Não estou aqui para condenar o Instagram, não, até porque eu uso. Mas, assim, por pouco tempo a gente se vê com tendências, com manias, e a gente fica, nossa, realmente eu preciso de uma casa no campo, com um cachorro, com aquele lenço amarrado, porque essa pessoa parece muito feliz porque tem essa casa no campo e um cachorro, um labrador, correndo, louco no lugar. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tenho tanto para melhorar na minha vida. E às vezes Ana ficava assim, né? Ela podia ter tudo ali na sua frente, mas ela olhava para a Penina com seus filhos. Ela ficava, mas eu não tenho o que eu mais gostaria de ter. E Eucana, com toda a paciência, fala, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos, mulher. E Deus não nos fala isso tantas vezes, meu filho, eu não sou tão melhor para você do que essa pequena coisa que você tanto insiste em ter, que você tanto fica chateado porque ainda não chegou o tempo de você receber, que talvez você de fato nunca receba. Mas às vezes a gente está amargurado e murmurando com Deus sem nos atentar com tudo aquilo que Ele já deu, com tudo aquilo que Ele já é pra gente. E simplesmente porque não foi a nossa vontade, foi a dele. Então, o tema da mensagem hoje é justamente
temos seguido a vontade do Senhor? O que é a vontade de Deus? É a minha vontade? É o meu sentimento? É o meu achismo? É um sinal que eu peço para Deus, Ele confirma e acontece? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Porque qual é o ponto que eu quero bater aqui? Deus não via que Ana queria filhos? Que Ana precisava legalmente de filhos? Deus não via que Ana era uma serva, que de ano em ano ia lá, junto com seu marido, sacrificava ao Senhor, chorava aos pés do Senhor. Deus não via, Deus não vê tudo, às vezes aquilo que a gente ora por anos, às vezes aquilo que a gente já está a ponto de desistir. Será que Deus não vê e por isso não acontece? Será que eu estou em pecado e por isso não acontece? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Mateus 7, 21, vai dizer assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Apesar da gente ver como a vontade de Deus está jogada na boca do povo, como virou jargão gospel, assim, né? É muito comum eu falar, eu tô pensando em fazer uma obra lá na minha casa. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um segundo andar, vou conseguir sei lá o quê. Deus me livre, eu odeio obra, eu tenho alergia, não daria certo. Não recebo isso, não orem por isso. Mas vamos fingir que eu queira fazer uma obra lá em casa. E aí eu tô comentando com a Ana isso, se Deus quiser. Aí a Ana, não, mas Deus quer. Não é comum a gente ouvir isso na rua? Não, mas Deus quer, você é uma menina tão boa, trabalha tanto. Poxa vida, Deus vê. Você merece. É a vontade de Deus para sua vida, com certeza é. Eu não sei. E surpresa, você também não sabe. Nós não sabemos. Nós buscamos em oração a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas que a gente não confunda que a nossa vontade é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo aqui, justamente na história de Ana. Diz assim no versículo 9 de 1 Samuel. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso era até um voto, né, de quem era separado ao Senhor. Então, olha que interessante. Ana vem, clama aos pés do Senhor por um filho, e, encurtando a história, Deus dá um filho a ela, que é Samuel. Nome do título do livro. Mas olha que interessante. Enquanto Ana clamava por um filho, não era a vontade de Deus para a vida dela. Mas quando ela entregou esse filho ao Senhor, aí Deus mandou o filho. Por quê? Porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E olha como é lindo quando nós buscamos caminhar, colocar em harmonia a nossa vontade com a vontade do Senhor, e assim nos submetermos a Ele e a sua palavra. Se Ana tivesse tido um filho antes, enfim, de modo natural, porque foi um milagre que aconteceu com ela, de modo natural, como Penina teve, ela não teria, ou ainda que fosse no início, né, ainda que fosse nos primeiros anos do casamento, talvez ela não teria essa disposição, esse entendimento, essa maturidade de entregar o seu filho ao Senhor, entendendo que nada ela tinha. E olha que lindo, Samuel foi o maior profeta do povo de Israel.
ele foi o último juiz, ele foi político, ele foi um dos mais honestos que teve até o fim da sua vida. Ele foi quem começou a linhagem dos reis de Israel, ele ungiu o rei Saul, ele ungiu o rei Davi, ele deu sentenças absurdas e importantíssimas para o povo de Israel, sentenças difíceis. Deus não levantou Samuel para ele ser porque a gente tem uma ideia hoje ruim, né? A gente entende que profeta hoje é aquele que chega aqui, eis que te digo, tu que tá de blusa rosa vai ganhar R$1 milhão. Receba. Mas Deus pode nos revelar essas coisas? Pode. Mas somos profetas ao profetizar a palavra do Senhor. E ela seja boa, seja dura. Porque ela sempre é boa. Mas seja mais fácil ou seja dura. A primeira palavra que Deus ministra a Samuel é justamente de que a família toda do sacerdote vai morrer. Vai acabar a linhagem do sacerdote ali, porque os filhos dele são corruptos e ele não repreendeu os filhos. E o menino era um menino quando Deus falou com ele a primeira vez. E ele, com ousadia do Espírito do Senhor, ele vai e ministra a palavra do Senhor, sem modificações. Depois ele ministra uma sentença ao rei Saul. O rei Saul tenta disfarçar ali, tenta adquirir a meias verdades, a cumprir pela metade a palavra de Deus. E ele vai com toda ousadia, recrimina o rei Saul, mata quem o rei Saul não deixou de matar. E, gente, leiam 1º e 2º Samuel. Que homem abençoado, que homem obediente e temente a Deus. E olha só, sua mãe só esperou ele acabar de amamentar. Quando parou a amamentação, ela foi lá e cumpriu seu voto ao Senhor e entregou o menino ao sacerdote ali. E ali ele foi criado. Ela começou a ver ele só uma vez por ano. Imagina, menino do tamanho de Jorge Lucas. Foi entregue ali para ser criado pelo sacerdote. O filho que era aquilo que ela mais queria, mas ela entendeu. E daí, ainda assim a gente pode pensar, ai, nossa, mas ela deve ter ficado até amargurada ou arrependida, né? Depois que entregou o menino. Será que realmente porque às vezes você faz um voto para Deus meio desesperado, né? Na expectativa de receber aquilo, não. Mas a maturidade de Ana foi tanta, o entendimento de cumprir a vontade de Deus na vida dela foi tanto que ela cria praticamente um salmo. No capítulo 2 é o cântico de Ana. É a alegria que ela emana quando ela entrega o seu filho ao Senhor. Entendendo porque aquilo foi uma bênção de Deus mesmo, foi a bondade de Deus expressa. E ela continuava confiando ao Senhor o cuidado de seu filho, que foi extremamente necessário para a saúde do povo de Israel. Aí olha que lindo, enquanto ela orava por um filho, Deus não deu, porque o Senhor queria um profeta. Pelo que nós temos orado. Não há pecado em orar por um filho. Não era pecado que ela estava fazendo, não. Mas Deus queria algo muito maior. Não é para que Ana se aparecesse, não, porque eu não sei quantos anos de vida Ana teve. Eu acredito que ela não acompanhou todo o ministério de Samuel, ainda mais porque eles moravam em outras cidades. Então eu acredito que ela nem viu tudo que o filho dela humanamente foi, né? Mas ela nem imaginava que o cântico dela estaria aqui na palavra do Senhor. Mas como é precioso, como é frutífero quando nos rendemos à vontade de Deus. Quando buscamos obedecer a sua vontade. E daí eu queria ler alguns versículos ainda acerca da vontade do Senhor. Para que a gente possa amadurecer a nossa ideia acerca disso. A vontade de Deus para a nossa vida não é só aquilo que aos nossos olhos vai nos fazer bem. Porque, às vezes, aquilo que parece bom aos nossos olhos pode ser cilada no futuro para a gente. Por mais que a gente esteja com a melhor das intenções. O ideal é que a gente sempre pare, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa. E pergunte a Deus, Deus, é isso que tu quer para minha vida? É isso que isso vai me edificar? Isso vai me afastar de ti? Isso vai prejudicar a minha família? Isso vai me manter com um bom testemunho? A gente precisa parar e perguntar ao Senhor. E Ele, através do seu Espírito, nos ensina a orar. E nos ensina a cumprir a sua vontade. E daí,
Eu peço para os irmãos abrirem lá em Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o primeiro ponto é qual é a natureza daquilo que temos pedido a Deus? É para envergonhar o próximo? É por inveja? É por vingança? É porque, na minha infância eu não tive, eu não vou deixar meus filhos passarem por isso? Qual tem sido de verdade o intuito do nosso coração com todas as orações que nós colocamos aos pés do Senhor? Com tudo aquilo que a gente pede incessantemente para Deus? Temos pedido com que intuito? Porque se for de acordo com as paixões e os nossos desejos, a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás. E tem que ter a humildade diante de Deus de falar: Senhor, se não é teu, me corrija. Corrige meu pensamento, corrige a intenção do meu coração. É como dizem um dos salmos: Senhor, olha para mim, vê se tem algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. E mais um pouquinho à frente, lá em Gálatas 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Achei legal porque a Cristina trouxe aqui, né, até a questão do fruto a seu tempo. Nós geramos frutos. Tanto que Deus cria, tanto pessoas boas como más geram frutos. E Deus diz que a gente vai reconhecer quem são seus filhos através dos frutos. Se eles forem bons ou se eles forem maus. Então somos árvores. E as árvores somos nós, já dizia. E o jardineiro é Jesus. Mas... E aí, mas olha o que a palavra nos diz. Porque a gente às vezes pode pensar assim: não, mas é óbvio que Deus quer que eu tenha uma carreira, que eu ganhe o mundo, que eu vá para a Austrália fazer o doutorado, que eu voe, todos esses jargões de coach. Não estou dizendo que Deus não quer, mas às vezes a gente pensa que por aquilo que estamos semeando, é aquilo que nós vamos colher. Boa parte das coisas são, mas ainda há a soberania de Deus acima de tudo isso. Deus é capaz de mudar uma colheita. Deus é capaz de fazer os frutos esperarem mais. Deus é capaz de arrancar frutos. Até porque às vezes você colheu achando que era semente boa, mas era erva daninha, porque você não olhou o seu coração. E vai sufocar a plantinha boa que você achou que estava botando ali. Tá vendo? Tô muito jardineira. Mas, porque se a gente semeia pela nossa carne, a gente colhe destruição. Gente, isso é muito sério. Se nós semeamos intrigas, se nós semeamos contendas, se nós semeamos fofocas, se nós semeamos maledicência, quer falar mal um do outro, se nós semeamos inveja, se nós semeamos, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu não estou falando que a pessoa não está se esforçando. Igual tem uma analogia que uma vez um menino fez, que eu falei: nossa, é verdade. Caim e Abel, ambos fizeram sacrifícios. Ambos sacrificaram. Mas com a intenção errada. Pessoas do Senhor e que não são do Senhor vão fazer sacrifícios. E a gente vê aí tanta gente que a gente fala: nossa, fulano é batalhador pra caramba. Tomara que ele consiga a casinha dele, tomara que ele consiga as coisas. E às vezes não está nem aí para Deus. Mas a gente vê o fruto dessas coisas. Mas ainda assim, aquilo que semeamos na nossa carne nos fará colher destruição. Mas aquilo que semeamos no Espírito, nós colheremos vida eterna. Então, tanto a nossa oração acerca da vontade de Deus para a nossa vida, quanto os nossos atos cotidianos para alcançar aquilo que a gente almeja, debaixo da permissão do Senhor, tem que estar com esse entendimento. Eu estou plantando como? Porque às vezes o pessoal fala assim: ah, não, os fins justificam os meios. Porque eu posso enriquecer, guardando dinheiro, fazendo investimento, essas coisas. Mas eu também posso enriquecer roubando os outros na rua. Ah, mas que bênção, Deus me permitiu ter R$1 milhão. Eu roubei. A bênção de Deus está nisso. A bênção de Deus não está na prosperidade humana. A vontade de Deus não está na prosperidade humana. Isso não é, nossa, como o fulano é abençoado. Ladrão.
Os fins não justificam os meios. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E aquilo que nós clamamos a Deus, pedimos orientação de sua vontade, jamais pode ofender a sua palavra. Uma vez teve um exemplo aqui que a gente até trouxe para elucidação. Uma moça orou pelo marido da outra e conseguiu o marido da outra. Deus está nisso? Foi a oração dela? É o diabo, gente. É Satã. A gente não pode. Gente, em nome de Jesus, que a gente tenha maturidade em Deus. Satanás jamais vai aparecer aqui com a auréola, cantando Halo. Não, ele não vai aparecer aqui assim. Perdão, falei o contrário. Isso, ele não vai aparecer aqui com a cara feia dele. Ele vai aparecer disfarçado de anjo de luz. Ele vai aparecer disfarçado na prosperidade alheia. Ele vai aparecer dando glória a Deus. Ele vai estar levantando a mão dando glória a Deus. Citando versículos, porque ele sabe todos. A gente precisa ter maturidade na fé. Ah, então era a vontade de Deus que era que ela se separasse. Meu filho, Deus permitiu. Mas isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Tem nada a ver. Às vezes chegam pra gente orações também que meu filho, vai se arrepender. Nem pare de orar por isso, vai se arrepender. E a gente precisa ter atenção no coração. A vontade de Deus não contradiz a sua palavra. O primeiro ponto é esse, a vontade dele não contradiz a sua palavra. E se eu quero viver de acordo com a vontade dele, para assim herdar o reino dos céus, eu também não posso desejar aquilo que vai contra a palavra dele. Eu não posso desejar aquilo que é imoral. Eu não posso cobiçar aquilo que não é meu. Eu não posso ansiar aquilo que é condenável diante de Deus. Porque aquilo só vai me trazer condenação e não a vida eterna. Continuando lá em Lucas 22, versículo 41 e 42, diz assim, que é Cristo no Getsemane, né? Prestes a ser preso, pouco antes de ser crucificado. E olha só que lindo. Ele se afasta dos discípulos, diz que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, isso é Cristo, é Jesus. O primeiro que pediu falar, Deus, eis que eu declaro que se isso não acontecer, eu não aceito. Ele era o único que teria algum direito de revogar a vontade de Deus por ser Deus. Mas olha a humildade de Cristo, que é Deus na terra. E é com essa humildade que devemos nos chegar a Deus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu garanto que a vontade de Cristo era boa. Era boa. Mas ele entendia qual era a soberana, qual era a melhor de todas. Agora a minha, Deus me defenda. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebem que, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo. Primeiro isso. E aí, a parte boa, que é a graça, que é a bondade, flui sobre a nossa vida. E mais um texto. Antes disso, né? A gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa é xoxa, capenga e manca. Eu gravei, eu anotei. Gente, a nossa vontade é um negócio ridículo. Hoje a gente tem vontade de fazer uma coisa com uma intenção. Amanhã a gente tem vontade de fazer, às vezes, a mesma coisa com outra intenção. E aí depois a gente muda para uma terceira coisa. E aí a gente, não, acho que era melhor aquilo primeiro. Não, acho que eu quero isso. Gente, nós somos seres tão fluidos.
Graças a Deus que não cuidamos da nossa vida. Porque Jesus, não ia sobrar um vivo na terra. É cuidado do Senhor, essa soberania dele, essa vontade dele sobre as nossas vidas. E daí, mais alguns versículos, lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, que vocês tinham antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma das coisas que Deus... Gente, eu estava até lembrando aqui, Ana falou da questão do... A gente está firmado no ribeiro de água viva. A gente está enraizado nele. E é um negócio tão lindo isso do Senhor, que a minha conversão foi através da palavra, em parte foi através da palavra da mulher samaritana. Que a Ana estava pregando lá na casa da minha tia. Aí, e diz isso, né? Da água que eu te der, você não vai tornar a ter sede. E é um manancial, e é ininterrupto, e brota onde a gente menos espera. E é uma corrente de água que não tem fim. E como a vontade de Deus foi me carregando, assim, sabe? Depois desse marco da minha conversão. É muito lindo, porque não dá para ter glória humana nisso. Mas, assim, de toda a bondade que eu pude experimentar da presença do Senhor, da vida do Senhor, é tão maravilhoso, é tão mais precioso do que eu me guiar pelos meus próprios desejos para ter prazeres, para ter conquistas tão pequenas, tão momentâneas, tão corruptíveis, que podem me afastar daquilo que é sagrado. E que a gente tenha esse entendimento da preciosidade que é viver debaixo da vontade de Deus. Não é tirania, é cuidado, é graça. Tirania seria Deus falar. Igual a gente fala, né? A gente ajuda uma pessoa. A pessoa vai lá, se embanana todo de novo. A gente fala, agora se vira, agora se lasca aí. Deus não é assim. Deus não é... Ele poderia, tem todo o direito. Mas ele não é assim. Quantas vezes nós cuspimos na cara de Deus? E ele vem e nos abraça. E nos pega no colo. E enxuga nossa lágrima. Nos deixa bonitinho, arrumadinho, tudo de novo. E a gente vai lá e cai na lama de cara. Com a roupinha branca que ele nos deu. E a gente volta tão arrependido, com o rabo entre as pernas. E o Senhor não muda. E a vontade dele não deixa de ser boa. Mas para que eu possa aproveitar, para que eu possa viver essa boa vontade do Senhor, essa agradável vontade do Senhor, eu tenho que me manter incontaminado do mundo. Eu tenho que viver voltada para ele, fugindo daquilo que não é dele, fugindo daquilo que o ofende. E lá em Tiago, capítulo 4, é um texto tão interessante porque, nossa, como está deturpada, até dentro das igrejas, o que é a vontade de Deus. Primeiro ponto é que ela nunca vai ferir a sua palavra, ela nunca vai ferir os seus preceitos. E ela nunca vai te levar para um caminho de condenação. E Deus é tão misericordioso e piedoso que ele nos dá o direito, enquanto filhos, de pedir as coisas a ele. Não é pecado pedirmos as coisas a Deus. Ele diz, coloca tuas petições aos meus pés, coloca tuas preocupações aos meus pés. Peça a mim, bate na porta, que ela vai abrir, pede que eu vou te dar. Eu sou teu pai, eu cuido de você. Mas como um bom pai, ele não é louco. Se um filho pede ao pai dinamite, um bom pai vai dizer, não, filho, explode, não é legal. A criança pode chorar, pode se espernear no chão, pode te fazer passar vergonha na rua. Mas você não vai dar porque você é um bom pai. E essa é a sua boa vontade sobre a vida daquele filho. Você está preservando ele de uma coisa drástica. Mas a vontade dele é corrupta. E assim somos nós diante do Senhor. E lá em Tiago vai dizer assim, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui já está muito claro, quando nossas orações não são atendidas. Primeiro ponto é que a gente pode estar pedindo realmente com o coração torto diante de Deus. Segundo ponto é que vem no tempo certo, se vier. Se não vier, é porque eu não preciso. Tem um louvor que eu gosto muito que diz isso: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Posso precisar amanhã. Se eu de fato precisar amanhã, eu vou ter. E ainda vou ver o milagre de Deus, por mais que eu não tenha condições humanas de ter aquilo, vai vir. É um negócio tão maravilhoso, gente, confiar no Senhor isso e ter paz nisso, sabe? Por vezes eu vivi isso em Deus. E detalhe, cumprir a vontade de Deus é um ato até sacrificial. Muitas das vezes a gente não vai querer cumprir, porque Deus não tem hora para fazer a gente cumprir a sua vontade. Deus não tem hora para fazer a gente ajudar alguém. Deus não tem hora para fazer a gente negar nós mesmos, por maior vontade que a gente esteja de cometer a nossa vontade. Mas ainda assim, Ele nos sustenta todos os dias e nos fortalece no seu espírito, para que a gente usufrua da sua boa, perfeita e agradável vontade. E é tão bom confiar em Deus, porque isso de eu tenho o que eu preciso é tão real, que por vezes, coisa boba, pagar a conta. Às vezes faltava algum valor específico, quando eu menos esperava, ganhava de presente. Não falava nada pra ninguém. Ninguém sabia. Mas Deus sabia que eu precisava. Teve uma vez também que aconteceu e também a vontade. Vivermos a vontade de Deus, nos submetermos aos seus mandamentos, à sua palavra. Como é que eu posso dizer? É frutífero a tal ponto que somos recompensados. Não na mesma medida, numa medida muito maior do que a gente pensa. Um exemplo foi quando a gente era recém-casado. Aí eu teve um problema lá da minha família. E uma pessoa veio pedir um valor pra pagar uma conta e tal, que depois ela ia me dar. Aí falei com ele, família, né? A gente dá. Aí dei o valor, mas era um valor que não estava sobrando. Era o valor pra gente pagar a conta. Mas eu tive paz, assim, no coração eu entendi que realmente era pra dar. E aí dei, e aí a pessoa não lembrou. E a pessoa não lembrou. E foi chegando o dia, e a pessoa não lembrou. E a pessoa não lembrou, e a pessoa não lembrou. E eu falei, meu Deus, eu não quero cobrar ninguém, meu pai. Tu sabe que eu preciso pagar essa conta. Se for da tua vontade, meu Deus, faz a pessoa lembrar. A minha oração era assim, faz a pessoa lembrar. Faz a pessoa lembrar. Aí, que eu acreditava que ela tinha, de fato, não estava fazendo de ruindade, não, acho que era esquecimento. Aí, eu fui ministrar lá na igreja do Dudu. Teve uma conferência de mulheres lá. Ah, tá, na igreja que o Dudu trabalha. E aí, beleza, ministrei a palavra e tal, e aí saí. No dia seguinte era o dia de pagar a conta. Aí eu recebi um Pix de oferta. Gente, era o valor exato. Sabe o que é exato? Os centavos exatos. Olha como eu chorei diante do Senhor. Porque, meu Deus, é isso que é a bondade de Deus, sabe? A minha oração era que a pessoa lembrasse. Eu falei, Deus, eu só vou fazer a pessoa lembrar. Mas Deus quis reforçar o tanto que Ele cuidava de mim. O tanto que eu não precisava me preocupar. Eu não precisei falar pra ninguém. Foi só colocar aos pés do Senhor. E Ele... Acho que eu não falei nem pro Paulinho que tava chegando o dia de pagar a conta. Eu tava, criando coragem pra falar com a pessoa, assim, entendeu? Mas, nossa,
Gente, que Deus nos permite viver nele debaixo da confiança que temos de que a vontade dele para a nossa vida é excelente. É frutífero demais para a gente desconfiar. A gente tem que desconfiar dessas propostas que o mundo faz para a gente. De riquezas estranhas, de prosperidades malucas, de desempenhos extraordinários em trabalho, que isso depois vai te levar para uma conquista de uma multinacional. Eu não quero trabalhar, eu quero descansar em Deus. Porque eu sei que nele eu tenho tudo o que eu preciso. Não é nada pela minha força, não é nada pela nossa força. Que a gente ore, que a gente peça a Deus. Deus é nosso Pai. Ele está atento a nos ouvir nos desejos mais íntimos do nosso coração. Mais íntimos. Aqui fala que quando a Ana foi orar no templo, ela orou em silêncio. Não se ouvia, mas só via a boca dela mexendo. A tal ponto que Eli, o sacerdote, ela chorando aos pés do Senhor. A tal ponto que Eli, o sacerdote, achou que ela estava bêbada. E ela, não, eu sou só uma mulher amargurada. Eu estou colocando aqui meus desejos ao pé do Senhor. Por favor, não estou embriagada. Não se confunda. Mas ela foi falar com quem era de direito. Quem é que tem o direito sobre a nossa vida? É o Senhor. Não é o irmão. Tudo bem que a gente pode até falar com o irmão que a gente está precisando e tal, mas tem coisa que seja sentimental, que seja lutas internas que a gente precisa vencer. Gente, a gente tem acesso direto. Cristo nos deu isso de presente. A gente tem que valorizar esse acesso. A gente precisa ter mais comunhão com o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, para confiar na sua vontade e entender que dependemos unicamente dele e não da força do nosso braço. E tudo aquilo que pedirmos, se for com boa intenção e se for bom para a nossa vida, e essa parte só ele que sabe, a gente vai receber. Tudo que aquilo que a gente precisar, a gente vai receber. Tem noção do que é a gente ter a certeza que a gente não vai passar necessidade? Calma. Tô falando que o ser humano aguenta 3 dias sem comer. Deus pode fazer isso. Pode fazer, pode. Porque naquele dia eu não precisava comer. Ele entendia que eu não precisaria. Eu tinha outras coisas para viver. Então que a gente entenda, a vontade de Deus sobre a vida de alguém não está medido nos méritos da pessoa, nos achismos, no tanto que ela declara o nome de Deus, do tanto que ela declara que aquilo vai acontecer. Não, é naquele coração contrito que busca a vontade do Senhor acima da sua própria, como Cristo pediu. Cristo, em toda a sua caminhada, ele foi submisso à vontade do Pai. E é assim que nós precisamos ser. Por quê? Porque Deus é tirano? Não. Porque ele é cuidadoso. E nós somos um bando de atrapalhados, andando sem rumo por aí, sem saber escolher entre 2 opções, sem morrer. Então que a gente tenha essa humildade de Cristo em nós, para devotarmos todos os nossos pedidos a Deus, colocar aos pés dele todas as nossas preocupações e assim descansar e estarmos disponíveis a cumprir a sua vontade da maneira que ele quiser. Amém?